Entre janeiro e agosto deste ano, a região de Campinas teve um aumento de 15% nos roubos de veículos e cargas na comparação com o mesmo período do ano passado. Outro crime que aumentou foi o de estupros, que cresceu 20%. Já assassinatos e latrocínios registraram queda. E eu converso com o advogado especialista em segurança pública, Ruirilo de Magalhães. Ruirilo, obrigado por me receber. Eu que agradeço a vocês, a TV Câmara, e, enfim, a todos os telespectadores. Ruirilo, vamos começar dividindo, falando sobre o roubo de veículos e cargas. Por que ele aumentou nesse ano? O roubo de veículos, ele tem vários fatores. Evidentemente que tem o fator social, da falta de educação, da falta de educação básica, da falta de estrutura familiar e também da urbanização das cidades. E ao depois, quem combate essas causas, evidentemente, que é a administração pública, os prefeitos, os governadores. E os efeitos, aí sim entram as polícias, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Guarda Municipal e a própria Justiça, que dá sequência a esse trabalho. Isso também se aplica no caso de estupros, que a gente teve aí uma diferença. Sim, tanto roubo como estupro, nesse ano de 2016, esses dois crimes estão tendo um aumento muito significativo, o que traz um certo alarme à população, principalmente às mulheres e ao cidadão comum que anda pelas ruas, que fica atemorizado a todo momento. Enquanto não houver uma ação mais positiva do poder público, lamentavelmente nós vamos continuar a ficar com esse medo temeroso de andar pelas ruas, principalmente as mulheres e os estudantes nas portas das escolas. A gente pode fazer um paralelo do papel que o governo vem desempenhando atualmente em relação a esses números e do papel que ele deveria desempenhar? Sem dúvida. O governo deveria mudar o foco da segurança pública, principalmente o governo do Estado, que deveria investir muito mais na Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, aquela que investiga, que traz a certeza da punição. Porque a Polícia Militar e as guardas municipais, elas podem ajudar bastante, e como ajudam, evidentemente, mas esse é o policiamento ostensivo. No momento em que ocorre um crime, aí houve já a falência, em parte, do Estado, com relação à Guarda Municipal e à Polícia Militar. E quem entra em cena aí teria que ser a Polícia Civil, para trazer a certeza de que o autor desse crime vai ser descoberto. E com isso ele vai ser levado às barras da justiça, a fim de que o Ministério Público possa oferecer a denúncia e o juiz fazer a condenação ao final do processo. Então existe um foco equivocado do governo do Estado. Oxalá, no decorrer dos próximos anos, haja uma mudança e o governo do Estado comece a agir mais com relação à inteligência. De outra banda, de outra partida, é necessário também que os governos municipais, as prefeituras municipais, façam uma integração maior com as polícias civil e militar. Inclusive, as polícias civil e militar precisam se falar. Existe uma distância muito grande entre todas essas polícias e esses setores. E quem perde com isso é a população. E no caso de regiões metropolitanas, que nem aqui em Campinas, as polícias municipais elas poderiam trabalhar em conjunto? Poderiam, sem dúvida nenhuma. Existem várias propostas, existem as câmeras inteligentes nas cidades. Isso vem de há muito tempo já, uma programação de que as cidades criem um cinturão de segurança em todas essas cidades da região com essas câmeras e com isso vai facilitar o trabalho. Mas a partir disso a Polícia Militar precisa trabalhar integrada com a Guarda Municipal ou com as guardas municipais e a Polícia Civil também recebendo essa força dessas informações, trabalhando todos juntamente para ver se pelo menos nós tenhamos uma possibilidade de diminuir o número de crimes que ora vem acontecendo. A gente falou muito em políticas, mas uma solução imediata para esses casos, ela é possível? A solução imediata para esses casos é uma força-tarefa da Polícia Civil em cima desses crimes de roubos, de estupros, juntamente com as informações que eles possam colher da Polícia Militar e das guardas municipais, no sentido de dar um breque nisso, pelo menos transitoriamente, temporariamente, a fim de que a população tenha um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Qual o dano social que esse aumento de violência causa? O dano social é muito grande. Primeiro, nós podemos ter vidas ceifadas, pessoas que perdem a vida. Outros, as pessoas perdem o seu patrimônio e com isso acarreta uma depressão,
uma pressão também social nessas pessoas que perdem seus bens. E as pessoas ficam atemorizadas, elas vão trabalhar numa situação muito difícil, com medo. Aquele que trabalha à noite ou que trabalha logo ao amanhecer, ele fica com medo de ficar no ponto de ônibus, as mulheres principalmente, os estudantes nas escolas, e essa consequência social é muito grave. Está na hora de todos os poderes, tanto executivo como legislativo, judiciário, fazer uma força. Não é possível que nós fiquemos com essa situação e parece que nós estamos nos acostumando com essa violência. A violência está sendo banalizada da seguinte forma: a pessoa vai lá, faz o registro de ocorrência, a Polícia Civil faz o BO, guarda lá dentro e dificilmente vai se buscar quem é o autor do crime. As pessoas sentem que os seus parentes perdem as vidas e fica por isso mesmo. E nós vamos acostumando e, lamentavelmente, ficando cada dia mais restritos a poder sair na rua, se divertir, um cidadão normal e trabalhar também, porque sem segurança fica difícil para uma pessoa trabalhar, ir ao seu trabalho, voltar para a escola, enfim, toda essa atividade normal. A própria dona de casa, dentro das casas, não sabe se pode ser invadida a qualquer hora. Tudo isso traz uma questão e uma convulsão social que pode ser parada de acordo com uma força-tarefa emergente que venha a ser criada. Todos nós temos que nos unir, todos aqueles que integram o poder público e a própria sociedade. Segurança pública, está lá escrito na Constituição Federal, é direito e dever de todos, mas principalmente dos órgãos públicos juntamente com a sociedade. Tá joia, muito obrigado. Segurança foi o tema de hoje, no Tema É. A gente se vê no próximo.